Olá, gente. Mais uma vez estou fazendo um vídeo só sobre eletrônica, né? E hoje eu quero falar para vocês sobre multímetro e também sobre a placa eletrônica. Como ela funciona, os componentes, tudo como ela funciona, certo? Então é assim, primeiramente, para a gente usar um multímetro, nós deveremos conhecer o quê? Nós temos que conhecer as três grandezas da eletricidade, da elétrica. As três grandezas que seria a tensão, né, que seria volts, que é medida em volts, a tensão. Amperagem, né, a corrente elétrica é medida em amperes. E também nós temos que saber, para usar o multímetro, nós temos que saber também o que é resistência. Por quê? Que nós devemos primeiro começar com isso, para que nós podemos usar a escala do multímetro corretamente. Exemplo, quando nós encontramos um A de corrente alternada, né? Então é assim que se usa. Por exemplo, que nós vemos esse símbolo aqui, nós vamos saber que é de ohms, ou seja, de escala de resistência, né? E V de volts, né? De volts contínuo. E também o de volts de corrente alternada também, né? Que seria esse aqui. E aqui microfarad, que se mede capacitor, né? Então a gente tem que saber essas partes assim, das três grandezas para poder utilizar o multímetro, para a gente então poder medir os componentes, correto? Então é preciso primeiramente começar nessa parte, entender as três grandezas, basicamente. Aí a gente entra para o lado da eletrônica, da placa, né, que seria. Então a gente tem lá os componentes, né, que eu vou mostrar para vocês os componentes, que pode ser, vocês podem sim visualmente ter um conhecimento assim de quando vocês veem uma placa, como que eles funcionam, né? No caso, então, porque numa placa eletrônica existe muitos tipos de componentes. Hoje está mudando muito. Tem a placa analógica e a placa digital. A placa analógica, o que acontece? São placas que têm muitos componentes assim, um exemplo. Na placa digital já são mais CMD, que seria esse componentinho pequeno, que seria circuito integrado, né? Então a eletrônica está mudando muito. Então é assim, isso aqui, para vocês não sabem, é um capacitor, né? São capacitores, né? Para vocês verem se está bom ou não, vocês têm que ver se está estufado ou vazando, né? Então eu estou falando de um modo de visualizar só ela. Então estando visualizando, olhar, visualizar, no bater o olho, você começa a fazer uma leitura da placa de forma que você vê um capacitor se está vazando ou não está vazando, ou como é que ele está. E isso que deve entender, cada componente tem uma função. Por exemplo, filtros, que seriam as bobinas, né? A bateria carrega. Então, para cada placa eletrônica, vai ter componentes e componente tem a sua função. Por exemplo, existe aqui existe aqui circuito integrado, né? E essa placa aqui, então vai assim, existe diversos tipos de componentes na placa, né? Por exemplo, essa que eu vou mostrar para vocês agora, esse tipo de componentes, vocês vão ver que são assim, dessa forma. E agora eu vou falar sobre também, que é muito importante vocês saberem, né? Sobre barramento, né? Uma coisa muito importante. Essa parte aqui, ó, as pessoas têm que ter cuidado. Fazer uma verificação nela, de forma assim visual. Tipo aqui embaixo, aqui assim, ó, embaixo da solda aqui.
Geralmente, quando quebra uma solda, o que que a gente faz? A gente pega e solda ele de novo. Ele é soldado dessa forma aqui, ó. Essas soldas que eu tô falando, essas soldas aqui, ó. Então são soldas que é preciso o quê? Para a pessoa que está começando a eletrônica, ela tem que começar a entender que entender de solda, de trilha, essas coisas todas, né? Então tem que saber que pode acontecer o quê? Aqui, como a pessoa está sempre desconectando cabo, tira, põe, tira ali, isso aqui pode romper por baixo aqui, pode não responder mais o cabo que está sendo colocado aqui, pode não passar mais a, a leitura para a placa. Ou seja, então é preciso tomar bastante cuidado para essa parte aqui, estar sempre de olho quando começar a dar problema também. Que é a placa que fica entre a solda, né? E aqui, o cabo USB da mesma forma aqui, né? Sempre fazer essa visualização e conferir certinho para ver se está tudo certinho, né? Ver se não tá, a solda não está quebrada, esse tipo de coisa. Então esse é um modo de ver aqui essa entrada que sempre dá problema. Geralmente está dando problema. Em muitas placas eletrônicas, nos encaixes principalmente, que dá problema. Então é necessário sempre dar uma conferida, né? E para a piazada que estão na eletrônica começando já, que são novos, né? Que estão ainda de início. Eu trabalho há muitos anos com eletrônica, então já tenho assim, do bater o olho eu já sei. Mas para a piazada que está novo, como vocês vê, então tem todo assim um macete, né? Por exemplo, a trilha da placa, né? Então vocês têm que aprender a seguir as trilhas, o que está significando as trilhas, fazer associação das trilhas, né, com os componentes, associar componentes também, né, um com os outros, cada componente faz uma coisa, trabalha em associação junto, em conjunto no caso, né. Então vocês têm que saber isso. Por exemplo, cada coisa é uma coisa, um capacitor ele carrega e descarrega. Então o resistor, quando tiver um resistor, ele serve para quê? Queda de tensão, dissipador de calor, dissipa o calor. O diodo serve para quê? Então essas coisas. O diodo serve para queda de tensão, para filtro, para faz uma porção de coisa o diodo. Ele trabalha tudo em conjunto. Então são coisas que para quem está iniciando a eletrônica tem que saber. E não é difícil. Desculpa aí que isso. Então não é difícil a pessoa entender da placa eletrônica, certo? Como eu disse, primeiramente aprenda as três grandezas, aprenda a ler trilha, aprende a ler a placa, né? Fazer a leitura da placa, incluindo os componentes, né? Associação, todos. Então isso aí tudo é uma coisa legal. Vocês devem também tomar cuidado em manusear a placa, por exemplo. Se vocês, conforme o jeito de pegar a placa é assim, ó, de lado, com a pulseira estática de lado, assim, porque se vocês começar a pegar na placa, pegar, a gente também tem eletricidade nas mãos, a gente também a gente passa essa tática, a gente pode queimar qualquer componente aqui. Então o cuidado que deve ter com a placa é pegar sempre na placa do lado, do modo que não passe, não deixa a placa em curto, né, no caso, né. É manusear ela sempre em cima de alguma coisa que não venha a prejudicar os componentes também, quando estiver manuseando. E esses cuidados, fazer limpeza, sempre manter ela com cuidado para não estragar nada, né. Vocês que também tem que entender também sobre medida, quando a placa está em curto, por exemplo. Se vocês verem uma placa em curto, vocês pegam o multímetro, né? Que é aqui, né? Coloca na escala aqui de apito, ele dá um apito ali, ó. Então, que é de corrente contínua. E aí vocês vão ver nos componentes as medidas, para ver o que tá, o que não tá.
Eu vou dar uma explicação aqui como funciona essa parte de curto em placa. Desta forma. Vocês colocam o multímetro numa ponta preta em um qualquer ferro, né, que segure aqui, que seja terra, né, que seja terra, e vai, ó, terra com terra, ó, o que que faz, ó. Note que ele apita, né? Então terra com terra ele apita. Então tudo que for terra, ele apita, ó, ó, terra. O que não é terra, ele não pode apitar. Se ele apitar, a placa está em curto, tá entendendo? Então são assim que funciona, por exemplo, por quê? Porque se eu colocar aqui, ó, é terra, ó, então ele também apita. Então o que eu quero que vocês saibam é que na placa existe trilhas que separam. A trilha que pega terra, ó, apitando, ó, terra. Então nas trilhas, existe trilhas que tem, a placa é interligada, todas as trilhas negativas interligadas. Então onde eu colocar que seja terra, vai estar o quê? Pitando, vai estar sinal de continuidade, vai estar passando corrente negativa. É o mesmo que eu uni aqui, certo? Então tá tudo num só. Para saber componentes, que está bom ou não, vocês vão para o lado negativo do componente, que seria um componente como capacitor, isso aqui, ó, certo? Então, pois é um capacitor, isso aqui, ó, que é o lado negativo, o branco é sempre negativo. Então, do lado branco, né, tem um pino embaixo aqui, não sei se dá para vocês verem, é que esse pino aqui tem que ser medido, ele não pode apitar, né? Ele não pode apitar do lado branco. Se ele apitar, ele está em curto. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o lado branco, ó. Quer ver eu pôr o multímetro aqui, esse lado branco? O que que acontece? Do capacitor, né? Então ele acontece aqui, ó. Aqui está, ó. Do lado positivo do capacitor, aqui é negativo. Do lado positivo, ele não pode apitar. Se ele apitar, ele está em curto. Certo? Do lado positivo. Então o capacitor funciona assim. Por quê? Porque aonde é positivo, não se deve apitar em lugar nenhum. Jamais deve apitar em lugar positivo, só lugar for terra. Terra combina com negatividade. Negatividade é toda a parte da placa, é todos os componentes da placa, parte da placa, que estão. Veja um capacitor aqui, esse aqui, ó, que eu tô com o dedo aqui, ó. Esse aqui tá em curto. Por quê? Porque veja o exemplo aqui, ó. Por que que esse capacitor está em curto? Veja bem. Ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver aqui. É meio difícil aqui. Né? Esse capacitor aqui. Aqui, ó. Ele apita aqui e apita aqui. Ele tá em curto, ó. Ele apita no terra e apita no positivo. Por quê? Porque tá em curto, ó. Certo? Terra, positivo. Ele apita, então tá em curto. É assim que vocês vê se o componente está em curto. Ele tem que apitar somente no terra e não no positivo. Ok? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês nessas aulas que eu dei agora. Para quando vocês for fazer medida, para vocês saberem analisar a placa, para poder trocar algum componente que tiver precisando, que nem eu, no caso, seria esta placa. Eu teria que substituir esse capacitor aqui. Ele está em curto, entenderam?
Por quê? Porque apitou os dois lados, então ele está em curto. E quando ele não apita os dois lados, e só dá um lá no motivo, lá um certo número lá, é porque ele tá bom. Ele tá ligado no mais B do mais B, correto? Tem que apitar de um lado e de um lado não. Negativo apita, positivo não, ok? Espero ter ajudado a vocês nessa aula. Um abraço do professor Juarez, até mais.